Olá, olá galera, sejam bem-vindos a mais uma aula de xadrez. Hoje a gente vai dar continuidade ao nosso treinamento que nós estamos fazendo sobre a abertura italiana. Então, a gente está vendo as opções jogando contra D6, né, que são as jogadas mais comuns das pretas. É a jogada mais comum, né, ao invés de D5, que a gente já analisou. A gente vai continuar dando uma olhada aqui em como é que funciona essa abertura, algumas ideias por cima dela, beleza? Então, para a gente começar, a gente joga E4, E5, cavalo F3, cavalo C6, bispo C4, bispo C5, abertura italiana. Jogo D3, cavalo F6, roque, né, a jogada do sup, já faz o roque logo, já vamos garantir, né, nossa defesa. As pretas jogam D6. A gente já viu as opções de ataque pensando em bispo G5, então a gente vai analisar uma coisa diferente. Nossa continuação com C3. Jogada mais comum, mais tranquila ali, preparando o nosso desenvolvimento de uma maneira mais suave. Preta joga um rock. E agora eu tenho que pensar em algumas opções aqui para mim. Beleza, vamos lá. A jogada 4 é uma jogada que tem sido jogada ultimamente, mas você precisa saber jogar. É uma jogada um pouco perigosa. A jogada bispo B3 é uma jogada válida também para essa posição, porque é uma jogada mais defensiva, bem tranquila. E eu posso jogar também a continuação normal que a gente vem estudando, que é torre A1. Beleza. Eu jogo torre A1, as pretas agora elas podem fazer algumas jogadas. Vamos analisar algumas possibilidades. Se elas jogam bispo G4, não é uma jogada boa para as pretas. A gente tem que aproveitar essa oportunidade. Jogando H3, bispo vai para H5, cavalo de BD2, e eles podem jogar A6, e agora a gente vai pensar em algumas formas de continuação. Por exemplo, a gente joga bispo B3, ele centraliza a torre com E8, cavalo de F1, continua naquele mesmo desenvolvimento que a gente já estava olhando antes, dama D7, cavalo G3, no lugar que a gente queria, a gente ganha um tempo em cima do bispo, que tem que recuar para G6, e aí a gente pode fazer duas jogadas excelentes. Cavalo H4, excelente jogada aqui para as brancas. Ou a gente pode jogar também bispo G5. Excelente jogada para as brancas. As brancas estão numa posição ótima para dar continuidade a esse jogo. Se eu jogo cavalo F1, também é uma ideia interessante. Ele pode jogar cavalo A5. Não, 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 não. Cavalo F1 não vai ser tão legal, justamente porque eu vou dar essa oportunidade muito boa para as pretas. E realmente a melhor jogada tem que ser bispo B3, já para garantir a segurança desse bispo. Porque se eu jogo cavalo F1, dando continuação natural, que eu já tinha mostrado para vocês, pretas têm essa jogada excelente. Cavalo A5, ataca o bispo vai para B3, e o bispo é capturado. E aí, ó, posso capturar com A3, posso capturar com a dama também, mas enfim, não ficou tão interessante para mim. Eu posso pensar em outra jogada aqui. Beleza, ele não jogou G4. Imagina que ele joga cavalo A5 direto. Se ele joga cavalo A5, mesmo sem o cheque, eu consigo salvar o bispo tranquilamente. Bispo B5, dessa vez não é cheque, mas ele vai jogar C6 para expulsar meu bispo. Eu jogo o bispo A4, ele ataca o bispo com B5, leva para casa linda de C2, que é onde ele vai ficar ali protegidinho, bonitinho. O bispo joga em B6, né, recuando o bispo dele. Mesmo o bispo dele jogando em B6 aqui, para não tomar o garfozinho de B4, eu tenho a jogada D4, que aqui está linda. Meu bispo está seguro, está numa posição ótima. Meu peão de D4 está fortíssimo. E o meu rei ali está numa posição muito boa, né, dentro do roque. A vantagem é das peças brancas. Outra possibilidade aqui, beleza. Se ele joga, eu jogo torre E1 e ele joga, por exemplo, A6, aí eu tenho outras possibilidades para eu discutir com vocês. D4 já é uma jogada muito interessante, já posso jogar D4 de cara, já estou com um cavalinho ali protegendo. E eu posso jogar também bispo B3 direto. Bispo B3 direto é uma possibilidade, porque vai dar a ele algumas jogadas diferentes.
Se ele tentar cavalo G4, não é a melhor alternativa para ele. Eu jogo torre E2, com tudo protegido, muito tranquilo. Ele pode jogar bispo E6, eu jogo H3 expulsando o cavalo, cavalo F6 e o cavalo de B, D2, continuando o desenvolvimento normal. Ele não conseguiu nada, ele só perdeu tempo com esse cavalo G4. Se ele jogar bispo A7, uma jogada melhor, também tenho H3, uma posição interessante. Se ele opta por cavalo E7, eu jogo o cavalo de BD2, continuando o desenvolvimento naturalmente. Cavalo G6, cavalo F1, bispo D7, cavalo G3, que era meu objetivo desde o início. Torre centraliza em E8 e eu tenho D4 e uma posição ótima aqui para as brancas jogarem. Tudo deu certo na minha abertura, eu posso continuar o jogo sem muita preocupação. Se ao invés de cavalo E7 ele joga H6, né, pensando no ataque por aquele flanco ali, eu ignoro. Cavalo de BD2, ele pode tanto jogar bispo E6, se ele jogar bispo E6 agora eu tenho que ficar preocupado com uma coisinha. Eu não vou capturar, eu vou jogar cavalo F1, ele captura e eu faço essa escolha de capturar de peão ou de dama. Por quê? Se ele centraliza aqui, né? Joga cavalo F1, joga cavalo e agora eu capturo. Eu capturo. Se eu capturo, eu estou ajudando as peças dele. Porque ele vai capturar ali com o peão e não fica uma posição tão interessante para mim com aquela abertura ali que ele criou ali na coluna de F. A torre dele provavelmente vai querer se aproveitar daquela posição. Inclusive, eu tenho que tomar cuidado se, por exemplo, ele joga direto e eu capturo. Porque aí sim ficou complicado para mim. Agora eu ajudei ele realmente demais. Minha posição ficou bem complicada porque ele tem, né, a coluna praticamente aberta com ataque de torre ali, com o cavalo dele, e a posição não ficou tão boa para as brancas. Então eu tenho que ter atenção nesse bispo dele aqui. Se ele tiver centralizado, aí são menos problemas. Joga o cavalo F1 tranquilo. Ele pode jogar bispo E6, né? Pelo menos está um pouco diferente, mas eu vou jogar cavalo G3. Se ele captura, aí a opção é minha. Eu capturo, né, de dama. É interessante capturar de dama para manter a posição dos peões. Ele pode jogar torre B8, né? Eu jogo bispo E3. Se bispo toma, torre toma. Dama D7 e D4, a gente tem uma posição ótima aí para as brancas jogarem, combatendo de uma maneira bem interessante aí a ideia que as pretas têm nessa posição. Claro que algumas coisas a gente tem que tomar cuidado, por isso que a gente já comenta essas ideias aí que são possíveis para as pretas, para as brancas já tomarem uma cautela maior durante essa abertura, para jogar essa abertura de uma maneira melhor. Então, comenta aí o que vocês acharam da aula. A gente se vê na nossa próxima aula de xadrez. Tchau, tchau.